Bom, dando sequência ao cronograma da disciplina, eu, Karine e Bianca, junto aos meus colegas Esteliano Tavares, Sandra Gomes e Vinícius Miranda, ficamos responsáveis pelo tema de mobilidade e viemos trazer hoje a análise dos dados extraídos através do questionário que foi compartilhado não só com os nossos colegas de curso, mas com pessoas externas a ele. A proposta não é apenas exibir essas métricas, mas explicar de que forma esses números fundamentam as decisões de UX e UI do nosso aplicativo. Mas de que forma esses números fundamentam as nossas decisões na prática? No UX, experiência do usuário, os dados nos ajudam a mapear a jornada e o contexto de quem vai usar o aplicativo e nos mostram quais funcionalidades devem ser priorizadas para que o fluxo seja fluido e resolva uma dor real. Na UI, interface do usuário, ela garante que a interface seja intuitiva e familiar para o público-alvo. E para iniciarmos a construção do perfil do nosso usuário, o primeiro passo foi identificar o perfil demográfico e a rotina do nosso público. De acordo com os dados extraídos, cerca de 83% das pessoas entrevistadas têm entre 18 e 30 anos. Mas o dado mais importante e estratégico que nós conseguimos tirar do perfil do usuário não foi apenas a idade, mas a ocupação. A grande maioria dos usuários divide o tempo entre estudo e trabalho. Ou seja, em termos de experiência, o nosso aplicativo ele é pautado pela urgência e pelo deslocamento constante. Então, a decisão acerca do design teria que ser focada na interface objetiva e funcional, para eliminar qualquer ruído visual que possa atrapalhar durante as tarefas do dia a dia. Vamos falar um pouco sobre hábitos de transporte. Para dar base do nosso projeto, analisemos o comportamento real de quem está na ponta. O que descobrimos foi que o público de altíssima frequência é, na rotina pesada, mais de 83% dos entrevistados utilizam o transporte de 5 a 7 vezes por semana. Não é um uso casual, é uma necessidade diária. O perfil estudantil. O principal motivo dos deslocamentos é o estudo de 75%, o que significa que lidamos com pessoas que têm horários rígidos e não podem perder tempo. A divisão modal, que temos um equilíbrio exato entre quem usa o ônibus, que é 50%, e quem usa o carro, que é 50%. Isso prova que a nossa solução precisa ser híbrida e atender ambos os perfis. O gargalo, que é as viagens que duram em média de 1 hora. Concluímos que estamos desenhando um app para que o usuário que gasta muito tempo no trânsito e tem compromisso que exige pontualidade. Para isso, a informação em tempo real é o nosso maior valor. Agora iremos falar um pouco sobre os problemas enfrentados dos usuários. Então utilizamos as 4 perguntas a seguir para entender melhor essas dúvidas dos usuários. A primeira pergunta foi se já tiveram problemas com transporte. 84% falaram que sim. A segunda pergunta foi sobre o custo, né? 61,5% falaram que o custo é um problema, enquanto 69,2% falaram que já tiveram problemas para encontrar um transporte disponível. Aqui foi uma pergunta aberta, onde perguntamos, né, o que mais incomoda no transporte da sua cidade. Teve algumas respostas, mas as que mais chamaram a atenção foi a questão do trânsito. Então a gente concluiu que as maiores dores dos usuários, né, de transporte, que seja público ou privado, é o trânsito, o custo, a disponibilidade de veículos também é um problema para eles. Outra coisa legal que a gente verificou foram os hábitos digitais dos nossos usuários. A gente verificou que a maioria dos usuários utiliza o Uber, o que nos fornece um modelo mental já estabelecido para o usuário. Em termos de UX, isso é estratégico, a gente não precisa reeducar o público, e sim otimizar os padrões de navegação que eles já dominam. E o dado mais importante, assim, impactante, em termos de UI, foi a preferência de pagamento. A gente verificou que a maioria dos usuários utilizam o Pix como forma de pagamento. Cerca de 61% das pessoas utilizam Pix, 30% cartão e 7% dinheiro. Isso significa que no fluxo de pagamento, o Pix deve vir como prioridade visual. Esse slide define a prioridade do nosso projeto. O valor principal. Para 61,5% dos usuários,
A funcionalidade mais útil é o rastreamento de veículos em tempo real. Isso valida que a nossa solução deve focar em geolocalização precisa. Comunicação proativa. No gráfico de notificações, 38,5% querem saber exatamente como o motorista chegou ao local, seguindo perto dos alertas de atrasos em trânsito, que é 30,8% cada. O usuário quer ser informado antes de ter um problema, né? Prioridade do desenvolvimento, o gráfico central mostra que a notificação de chegada é o requisito número 1. Outros desejos, como gamificação, as viagens mais baratas, aparecem como complementos para o futuro. O usuário não quer apenas um transporte, ele quer uma previsibilidade e controle sobre o tempo dele. Aqui é o Vinícius e eu irei falar sobre os requisitos funcionais e não funcionais do sistema abordado pela minha equipe. Vale relembrar que requisitos funcionais e não funcionais, eles têm a sua definição cada um. No caso, o requisito funcional, sendo tudo que o sistema deve fazer, focando no comportamento e nas necessidades do usuário. No caso, as funcionalidades, ação e cadastro. Já os requisitos não funcionais, eles definem como o sistema deve operar, como qualidade, desempenhos, seguranças e usabilidade. E no caso do sistema escolhido pela equipe, temos os requisitos funcionais sendo rastreamento em tempo real dos veículos, planejamento de rotas com alternativas, o sistema de notificação, que vai indicar se vai existir atrasos, chegada do motorista ou um trânsito intenso, uma integração com meios de pagamento, Pix, cartão de crédito ou débito, e avaliação e feedback sobre os veículos e motoristas. Já os requisitos não funcionais são apenas três: usabilidade, no caso uma interface simples e intuitiva. Segundo, performance, respostas rápidas e confiáveis. Terceiro, segurança, proteção de dados e transações. Após tudo isso, concluímos que o nosso questionário mostrou que a maioria dos usuários são de jovens entre 18 e 30 anos, estudantes e trabalhadores que usam transporte diariamente. As principais dores são atrasos, lotação e trânsito, e as preferências incluem rastreamento em tempo real, notificações e pagamento digitais, como o meio que será isso feito, como cartão ou Pix. Assim, o sistema precisa ser confiável, rápido e seguro, que possa atender às necessidades desse público.